estão na paz do Senhor? Amém. Bom, vamos se colocar em pé, irmão. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido aqui na escola dominical, né? Para juntos nós aprender da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Pastor Valdeci, leva o Senhor a oração, Pastor Valdeci. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor, Pai querido, Pai amado, louvar e engrandecer o teu nome. Senhor Deus amado, nesta manhã, ó Pai, falar Pai querido, Pai santo, do estudo da tua palavra. Deus, tem de misericórdia sobre os livros pelo Espírito Santo. Graças a Ti por esse dia, por esta ajuda, manhã Pai, que você Deus, tem preparado, Senhor. dá-lhe sabedoria, Revelação da tua compreensão palavra, da tua porque palavra, Pai, porque Tu és maravilhoso, Santo, Pai, em nome de todo Jesus, filho, em nome de Jesus, que Tu és Senhor, abençoa teu povo, agradecer o Senhor, meu Pai, é digno da honra e da glória. Visita os teus filhos, ó Pai, Deus, em nome é que de eles Jesus, dignos de essas agradecer, filhas, Pai, em nome para do fazer uma Senhor. vontade. Amém? Graças a Deus. Irmão, vamos louvar o Senhor com o hino, que é qual a lição está nos pedindo. Ela pede alguns hinos, né? Mas eu só sei aqui o 510. É conhecido da amada igreja, né? Louvado seja Deus. 510, vamos louvar o Senhor com esse hino. Amém? O dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar por Jesus, por Jesus. Oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divina, eu posso já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdo crer que ouvirás, é coxo crer que vais andar. Fé em Deus, crer que é Jesus que vai curar. Ó, que riqueza divina, eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus, de que sofreu em pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dente, depressões. Sararei, sararei, pelo poder da oração. Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e verei as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor.
Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus, aleluia. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar. O Jesus Cristo tem poder para num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para salvar. Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Amém, graças a Deus. Irmão, graças a Deus, vamos começar essa aula, a lição número 2, né? Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos, através do Espírito Santo, explanar a palavra do Senhor. Irmão, a lição de hoje fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? O texto aqui da lição deixa bem claro, as bênçãos espirituais em Cristo. Será isso que nós estamos vivendo na igreja dos últimos dias? Desejando as bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Ou se nós estamos desejando as bênçãos material? É de se pensar. Mas o texto aqui está nos mostrando para nós buscar as coisas de cima. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ora fala: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmão, nós somos abençoados por Deus através de Jesus Cristo. Tudo que o cristão precisa está realmente nas mãos do Senhor. E nós devemos buscar essa bênção na nossa vida. É uma bênção que muitas das vezes requer o quê? Requer da nossa parte uma renúncia das coisas da vida. Devemos se dedicar mais ao Senhor do que as coisas que são passageiras. Não é que a palavra está falando que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos conseguir, né, granjear algumas coisas, mas isso não é importante na vida do cristão. A vida do cristão, que é importante na nossa vida, é quando nós realmente buscamos a Deus e as bênçãos através de Cristo Jesus chegam até nós. Porque essa é a promessa de Deus através de Jesus Cristo. Para que nós conheçamos a Deus, prosseguimos em conhecer cada vez mais a vontade do Senhor, para que possamos ser cheios da plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo fala: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutamos das bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Interessante, antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, a leitura bíblica em classe fala, vamos em Efésios, que está em casa, né, irmão? Pode até acompanhar. Livro aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4, 9 e 14. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele
amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que prosperará em si mesmo, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, porque primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Louvado seja Deus. É um texto muito rico, né, irmão? Fala aqui no versículo 4, fala, como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fomos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensível. Não precisamos de repreensão, né? Então, nós temos que realmente olhar para Jesus. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, cheio da graça, do amor de Deus, é preciso realmente olhar para Jesus. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se fez foi feito por acaso, mas Jesus participou, mas o Pai, a construir todas as coisas, qual nós estamos vendo. Ele nos elegeu, né, antes da fundação do mundo, louvado seja Deus, para que somos irrepreensíveis diante dele. Olha, irmão, é preciso realmente ter uma vida baseada na palavra do Senhor. É preciso ter uma vida realmente voltada a Deus, para que as Escrituras, qual está escrito, venha se cumprir na nossa vida. Porque sem Jesus, irmão, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos fazer. Quando a Bíblia está falando aqui, está falando referindo às coisas espirituais. Porque sem Cristo, sem o Espírito Santo, o que o homem pode fazer para Deus? Irmão, por que você fala isso? Porque o povo do mundo, eles estão vivendo aí. Eles estão vivendo, eles estão trabalhando, comprando, vendendo. Deus para eles, enquanto não chegar a verdade, é simplesmente Deus, mas não obedece. Não tem o temor de Deus, mas eles estão vivendo. Mas quando fala das coisas espirituais, eles estão mortos espiritualmente. Eles não podem entender. Isso só passa a entender como outra hora nós é quando nós aceitamos Jesus, que o Senhor começa a trabalhar em nossos corações, para que as bênçãos em Cristo Jesus venham sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele cristão qual aceitou a Jesus. Porque sem Cristo, bem ser melhor, não pode chegar essas bênçãos espirituais na vida do homem. Não tem como. Porque ele está morto diante de Deus espiritualmente. Só através de Jesus Cristo que possamos realmente reviver novamente para Deus. Aleluia. Para louvor e glória do seu nome, que é santo. Aleluia. Aí aquela pessoa começa a louvar e adorar o Senhor, através dos seus lábios, através da sua vida, e as bênçãos de Deus alcançam ele, louvado seja em Cristo Jesus. Por isso que dá seu novo nascimento, louvado seja Deus. Irmão, introdução, louvado seja Deus. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, qual Deus projetou ali quando o homem caiu,
né? Quando Adão pecou, Deus providenciou ali, lógico que a Bíblia é oculta, mas Deus é sábio de todas as coisas, mas vamos destacar aquilo que a Bíblia está nos relatando. Concedeu as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar o plano da restauração, a reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estava oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Irmão, a introdução aqui ela é tão profunda. A excelente a perfeição e o projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Irmão, antes da queda a gente sabia que o homem ele era perfeito. Ele tinha acesso a Deus e Deus chegava até a ele. Não precisava de nada para impedir a comunhão dele para com Deus. O homem ali espiritualmente, ele estava vivo. O homem ele estava ali completo, porque ele estava perfeito. Não tinha desobedecido a Deus. Mas Paulo, ele é tão grato a Deus que ele fala assim: o projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprovei a Deus executar o plano de restauração, reconciliação com o homem. Todo eleitor da Bíblia sabe que essa reconciliação, essa comunhão, qual foi perdida, o homem só adquire novamente através de quem? De Jesus Cristo. Quando ele realmente aceita o Senhor como seu Salvador, de coração, aí novamente aquela criatura que estava morta, ela torna a ter vida espiritual, não vida fisicamente não, viu, irmão? É vida espiritual. A Bíblia está relatando aqui, vida espiritual. Qual aquele que não tem a Cristo, eles estão mortos espiritualmente para Deus. Mas o Evangelho que vai ser pregado, o Evangelho que vai ser falado, e ele aceitando aquela alma, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, realmente as bênçãos espirituais, ou a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, faz parte daquela vida, e ali ele passa a ser uma nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amado? Amém. A nova posição em Cristo. Primeiro, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aleluia! Não deixa bem claro. Outrora, nós estava perdido. Não tinha Deus na vida. Nós adorávamos um Deus morto. Eu, pelo menos, adorava um Deus morto. Mas o texto é tão rico que Deus, na sua infinita graça, através de Cristo Jesus, que a graça é um favor imerecível, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Quer dizer, só em Cristo há salvação. Não tem como o homem chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o homem em si, se fosse pela lei, ele jamais conseguiria cumprir os 10 mandamentos. Ele sempre errava. E sempre vai errar. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Jesus Cristo, quando o homem erra, ele recorre ao Senhor, essa graça
esse grande amor de Cristo perdoa o homem novamente. Ele continua seguindo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, em Cristo Jesus é um privilégio da salvação. Primeiro tópico A. Doxologia. Após expor os versículos da abertura da epístola 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, exaltando e glorificando a Deus. O apóstolo Paulo nesse versículo, onde bendito significa digno de louvor. Por isso que a igreja deve, o cristão deve louvar e adorar a Deus. Irmão, o louvor não é aquele do lábio, não é aquele que nós abrimos lá louvando a Deus, é o louvor. Mas o maior louvor do cristão é a sua vida diante de Deus, a sua comunhão diante com o Pai, a sua intimidade com Deus. E através disso daí, vem os frutos dos lábios, louvor a Deus, um louvor que vem do fundo da alma, do coração, louvado seja Deus. Mas é preciso ter a vida realmente arraigada em Cristo Jesus, para que o nosso louvor seja um louvor perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Santo Deus. Em sequência, até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, a sua muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse texto bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e a glória da sua graça. Glória a Deus. Seja Deus. Tudo é para o louvor de Deus através de Cristo Jesus. Para o louvor da sua glória. O 12 e o 14, aquele ao qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus é o Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com a ênfase da natureza divina de Jesus, seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Paulo nessa carta, ele insiste nesse capítulo em louvor, em gratidão a Deus, ser grato ao Senhor, ser grato por Deus enviar Jesus. O cristão deve ser grato a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Sermos gratos a Deus por o Evangelho nos alcançar, louvado seja Deus. Ser grato ao Senhor por ser escolhido. Ser grato ao Senhor pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua igreja, sobre o seu povo. É ser grato, irmão, é reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Tudo que façamos na obra é Deus através de Cristo, que usa nossas vidas através do Espírito Santo, porque senão nós não conseguíamos fazer nada para Deus. É reconhecer que Deus é tudo. Reconhecer que a nossa vida está realmente na mão do Senhor. É ser grato a Deus por tudo. Aleluia. Mesmo nos momentos difíceis, qual nós não queremos, muitas das vezes nós não queremos. Nos momentos difíceis, no momento de sofrimento. Aleluia, Jesus. Às vezes quando eu debato com esse versículo, eu me lembro daquela passagem que fala que Deus vai salvar o crente pela loucura da pregação. Porque o povo não entende quando o crente está sofrendo, ele está louvando a Deus, está glorificando, ó, Jesus vai dar vitória. Aqueles que não conhecem a Deus não entendem isso. Como é que pode estar tudo dando errado? Esse homem ainda está dizendo que Deus está na vida dele. Como é que pode viver desse jeito, na situação que está passando, ainda louva, adora a Deus? Porque ele é grato a Deus. Não é pela circunstância, não. É a vida ser grato ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, é bem claro, não são materiais, que eu falei já no começo, e a lição vai falar também. Quem estudou a lição em casa, esperamos em Deus que esteja estudando, né? Irmão, se nós deparar com apenas essas passagens aqui, os dias atuais que nós estamos vivendo, rapidamente, tem mudado muito a mente dos cristãos. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade. Não quer dizer que o cristão ele não trabalha, não luta, não consiga as coisas. Não é isso que a Bíblia está relatando. Todos nós somos abençoados, trabalhando e vamos adquirir. Mas não é a primazia na vida do cristão. Nos últimos dias, nesse dia qual nós estamos passando, trocou-se as bênçãos espirituais pelas materiais. Hoje em dia o cristão ele só é abençoado se ele for próximo financeiramente. Não é isso que a Bíblia fala. Lógico que uma coisa acompanha a outra. Mas ele buscando a Deus, buscando as coisas do Senhor, como está escrito, que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A vida do cristão não é baseada no que ele possui. Ele sendo rico, pode ser muito rico, contando que ele esteja com o coração voltado para Deus. A primazia dele é buscar ao Senhor, adorar, fazer a vontade de Deus. Nesses últimos dias, a gente sabemos que as coisas estão mudando. E tem mudado faz tempo. As bênçãos terrenas. Luta-se tanto para conseguir. Faz tanta coisa para se enriquecer. Onde as coisas de Deus, as coisas espirituais, estão sendo deixadas de lado. Se der tempo eu vá, se der tempo eu vou. Né? Mas o importante na vida do cristão, em Cristo Jesus, é as bênçãos espiritual. Volto a dizer, amada igreja, não quer dizer que a gente não vai trabalhar, irmão, não vai lutar para ter suas coisas, não é isso. O mais importante é que Deus seja a primazia na nossa vida, as coisas do Senhor. Por isso que nós devemos separar as coisas, mas devemos fazer a vontade de Deus. Isto é do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 13 e 14. Tais como Deus nos elegeu para sermos santos. Olha, Deus nos elegeu para ser santo, santificado através de Jesus Cristo, ter uma vida baseada na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 e 4. Predestinou-nos para sermos filhos de Deus, aqueles que realmente aceitam Jesus. Louvado seja, nos fez agradável para si, através como que o homem é agradável para Deus, é quando ele realmente aceita Jesus, ele passa a ser filho de Deus, aí é agradável para si. 1 e 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, somos comprados ou remidos ou lavados pelo sangue de Jesus, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Nos pôs a sua vontade e redentora. Redenção através de Cristo. Revelou-nos a palavra da verdade. Expôs a nossa vida, os cristãos, aquele que aceita Jesus Cristo, a entender a verdade, aquilo que Deus requer de cada um, de nós, do seu povo. Por isso que o cristão deve falar a verdade. Santo Deus. No meio de que tanta mentira, que tanto engano, o cristão tem que ser real. Por isso tem um texto na Bíblia que fala, ainda que nós sejamos
que sofremos dano, mas temos que falar a verdade e fazer aquilo que é certo. Então, o cristão, ele tem as bênçãos de Deus para nos fortalecer. Selou com o Espírito Santo da promessa. O selo, irmão, o selo tem que estar na nossa vida. Rapidamente. Hoje o selo é diferente do qual dos tempos bíblicos. Hoje você vai no cartório, né? Faz tanta coisa, assinatura, um carimbo. Mas na época de Jesus era diferente. Era realmente um selo na época antiga. Se era com cera, se era com alguma coisa que carimbava. Para que dizer que aquilo pertencia a alguém, uma propriedade, um animal. Mas nós, irmãos, somos selados por Deus, através de que do Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo. Esse selo, irmão, a gente não vê, mas ele está na vida de cada um cristão. Você sabe quem vê esse selo? O inimigo. O inimigo ele vê. Por isso que ele tenta tanto o povo de Deus, porque ele sabe quem está selado. Ele vê, porque é espiritualmente. E nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O selo da promessa. A promessa de nós herdar o quê? Qual é a nossa promessa que Deus tem nos prometido? Jesus. Não é o céu? Qual é a maior promessa do cristão? Qual é a maior promessa que Deus fez? Não é nos levar ao céu. Não é morar com Deus. Não é para na religião celestiais em Cristo lá no céu. É a nossa maior promessa. Será que a promessa de Deus na nossa vida era os bens da terra? Agora que Deus vai nos abençoar segundo a vontade dele e o esforço de cada um. Mas a maior promessa do cristão, a maior promessa da igreja, do povo de Deus, é herdar o céu. Isso tem que estar no coração, na mente do cristão, para que possa caminhar firme em Cristo. Ainda garantiu a validade da promessa em 1,14. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho que realizou e do Espírito Santo que garante essa bênção. Nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Deus que planejou, irmão, a redenção. Deus que planejou a salvação através de Jesus lá na cruz do Calvário. Deus lá no jardim do Éden, quando Adão peca, que Deus fala para Adão, ou referindo também a serpente que estava lá também, que fez o homem cair, que do ventre da mulher nasceria um. Então a promessa que Deus fez lá, para resgatar o homem novamente, depois da queda, chegou nos dias até Jesus, quando ele veio ao mundo. Através de Jesus, seu Filho, a redenção do Filho que realizou e do Espírito Santo que garante essa bênção, nos condiz a clamar como Paulo: bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nova condição, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e a obra realizada no Calvário. Irmão, as bênçãos voltam novamente, as bênçãos espirituais. Nós temos que buscar as coisas de cima. Nós temos que ter em mente buscar o Espírito Santo, o renovo, o batismo do Espírito Santo, para que possamos realmente ser um cristão verdadeiro. Ser cristão genuíno. Vai falhar? Vamos falhar, irmão. Nós não somos perfeitos. Mas é preciso dar testemunho de crente. É no momento difícil. É no momento de luta. É no momento de aflição que devemos testemunhar que somos realmente servos de Cristo Jesus. Em
todo o tempo. Está bom, glória a Deus. Não está bom, glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Sabemos que não é difícil, que não é fácil, irmão. Para nós, no momento de dor, de sofrimento, você não vai glorificar a Deus, mas essa é a vontade de Deus, que nós glorifiquemos o seu nome. Exaltamos o nome do Senhor, louvado seja Deus. A nova condição. A expressão em Cristo significa nosso abençoado com todas as vezes espiritual. A partir da sua pessoa, a obra realizada no Calvário. Sabemos que já foi falado. Relacionando-se ainda com a nossa experiência de conversão, a experiência, uma nova vida, um novo ser em Cristo Jesus, uma nova pessoa, uma nova criatura, qual a Bíblia fala, quando a redenção chega na vida do homem. Quando ele é redimido através de Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ser filho de Deus, louvado seja Deus, mas é preciso realmente estar debaixo da vontade do Senhor. Aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, essa nova vida é conferida somente para os que estão em Cristo, olha, somente para aqueles que aceitaram Jesus realmente de coração. Isto é oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Sabemos que outrora, quando nós não tínhamos Jesus, nós andávamos aí fazendo a vontade da carne ou a vontade do inimigo, ou a natureza adâmica, pecaminosa, que nós andávamos. Mas, louvado seja Deus, a vida em Cristo é oposto à vida de Adão. Temos que andar uma nova vida, temos um novo modo de viver, de agir, de pensar. Por quê? Porque nós fazemos parte em Cristo Jesus na nossa vida. Jesus passa a habitar em nós, através do Espírito Santo também na nossa vida, porque Jesus fala que eu, Pai, faremos nele morada, louvado seja Deus. Então aquele homem, aquela mulher, depois de ser convertido a Cristo, ele passa a ser um templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Deus vem fazer morada, por isso que há uma nova vida. Por quê? Para ser guiado, para ser conduzido, através de quê? Da nova vida em Cristo Jesus. Se ele matava, ele não mata. Se ele roubava, ele não vai roubar mais. Se ele mentia, ele para de mentir. Se ele enganava, ele não engana mais. Porque é uma nova vida. É um novo rumo. Se ele ia para cá, que fosse 180 graus, se ele estava indo para lá, ele volta ao contrário. Por quê? Porque o que ele fazia não agradava a Deus. Mas depois que aceita a Cristo, ele passa a ser um novo ser. A carcaça vai ser a mesma, o rosto vai ser o mesmo, mas lá dentro, a mudança é lá dentro. Lá dentro transmite para fora. Se não há mudança lá dentro do coração do homem, não vai vir para fora, não tem como vir. Por quê? Porque ali passamos a ser morada do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja Deus. Portanto, nossa nova posição e caracterizada pela salvação em Cristo. Por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Somos desfrutados das bênçãos espirituais, dos benefícios do céu, através da redenção. Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Santo Deus, aleluia. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Louvado seja Deus. Aqui é o povo. Embora o pecado tenha adestrado ao mundo, olha, irmão, eu estava lendo assim, a gente sabe que mais tem coisas que nos chamam a atenção. Adestrado o mundo. Está preso. Por
Por isso que Jesus fala que o mundo age no maligno. Porque toda sorte de perversidade, se podemos dizer sorte, toda perversidade e ganância, e coisas terríveis, o povo está fazendo, está preso. O pecado tem prendido, o inimigo tem laçado o povo e tem conduzido nessa vida de pecaminosa, de engano. Porque, irmão, a ganância, a mentira, a sede de poder tem dominado o povo. Cada um quer ser maior do que o outro. Não, o inimigo está realmente trabalhando tremendamente. O pecado tem adestrado, tem ali prendido, tem ali escravizado o povo. Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Um dia essa restauração virá. Vai vir. Louvado seja Deus. A revelação do ministério. A frase descobrindo o ministério da sua vontade. 1:9 sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. A sinalizar a revelação, o sinal da verdade que está oculta, esteve oculto aos santos de Deus. Hoje ela é revelada, essa verdade. Essa verdade em Cristo Jesus é revelada. Conhecemos a verdade que é Cristo Jesus. Foi nos mostrou, louvado seja Deus, o quanto Jesus sofreu pela verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus chega para quando Pilatos faz pergunta, Jesus fala assim: se eu tenho testemunho da verdade, né? Se eu não me engano é isso. Não é aquele texto que fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E fugiu a palavra que Jesus falou para Pilatos. Então, essa verdade é Cristo. Essa verdade aqui, irmão, não muda. Ela não vai mudar. Essa verdade é a palavra de Deus. É verdadeira, ela não muda. Por isso que Jesus fala: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Bom, o que está escrito nas Escrituras, irmão, vai se cumprir. Porque ela é verdade, é verdadeira. Ela não muda. Não vai mudar. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Jesus não muda. Tudo que Ele falou e tudo que Ele usar para falar, tenha certeza que vai acontecer. Porque Ele é a verdade, Cristo é a própria verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja. Essa é a vontade divina, a revelação segundo o seu beneplácito. Isto é que, de acordo com o que lhe agrada, faz por amor e misericórdia. Olha, por amor e misericórdia. Aquilo que agrada a Deus. O cristão tem que andar agradando ao Senhor, louvado seja Deus. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a primazia. Irmão, a sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo. Em intermédio de Jesus. Através de Jesus Cristo, as coisas foram reconciliadas com Deus. Foi através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Jesus fala assim: Pai, está consumado, tudo está consumado. Porque o mundo, antes disso, Santo Deus, o homem estava perdido, principalmente nós os gentios.
nós estávamos perdidos. Mas o plano de Deus é salvar o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Mas por desobediência o homem vai entrar nele. Muitos vão entrar nele. Pela desobediência à palavra de Deus. Porque, irmão, nós estamos vivendo num mundo que é tão triste. E às vezes eu me pergunto a Deus. Eu vi um vídeo aí. Eu não sou muito de olhar essas coisas que eu não gosto, nunca gostei. Essas coisas que passam, tem coisa é verdade, tem coisa que é mentira. Então, até no meio do povo de Deus, tem que ter muito cuidado. Mandaram um vídeo lá para casa que falava de um ateu aí, que falava, cadê os crentes agora? Por que os crentes estão se escondendo? Diz que Jesus cura, diz que Deus cura. Os homens que fazem curas e milagres aí, estão tudo intocados. Irmão, isso machuca. Sabemos que Deus, irmão, Ele tem o poder. Eu sei que Deus vai curar quem Ele quer. Mas a Bíblia fala que nós porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Segundo a sua vontade. É uma das bênçãos espiritual. Faz parte da vida do cristão. E às vezes eu me pergunto, Deus, por que a gente pede e não recebe, não alcança? Sabendo que é segundo a sua vontade. Só que a gente não vai dar aliança, mas a gente fica triste com esse tipo de coisa. Você tem que seguir em frente, você tem que olhar para Jesus, para Deus. Eu só relatei isso aí, não, porque realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, louvado seja Deus. Para que o Filho em tudo tivesse a primazia, primeiro Jesus, louvado seja Deus. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, reconciliar em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, tudo foi criado por Ele, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica-se dizer que todo o universo e céu e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo Deus está vendo. Porque tudo Ele criou, tudo é dele. Não tem nada do inimigo. Apenas o inimigo só rege o quê? O sistema humano. Santo Deus. Mas todo o universo pertence ao Senhor. Tudo que está no céu e na terra pertence ao Senhor, louvado seja Deus, porque foi Ele que criador de todas as coisas com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, reputamos a provocada apelo pelo pecado de Adão, provocado pelo pecado de Adão, restaurando completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos. Olha, não é assim, né? Louvado seja Deus. Vai ser salvo aqueles que... Mas que finalmente todo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja. Também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para o tempo não é cronos, porque traz uma ideia de cronologia, mas kairó, que refere-se ao tempo divino, preveniente, a determinação para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Isso vai acontecer, irmão. Tudo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Os tempos vão passando, as coisas estão acontecendo, mas Jesus vai reinar eternamente. Louvado seja Deus sobre todas as coisas.
sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são determinadas aos crentes judeus e gentios, todos aqueles que chegaram a Cristo, louvado seja Deus. A igreja, Paulo muda do pronome nos, ele é judeu, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, herdeiros do reino de Deus através de Cristo. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus, louvado seja Deus, qual Deus criou o homem para louvar e adorar o seu nome, mas pela queda o homem passou a fazer coisas que não convém a Deus. Isso assinala-nos somente adorar. Nosso dever do cristão é louvar e adorar o Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor, Deus da nossa vida. Adorar com a palavra e ações, não somente palavra e ações, atitude. Temos que ter atitude de cristão, de filhos de Deus. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nossos lábios falam, mas no coração, na atitude nós não fazemos. Então se torna difícil. Porque temos que adorar o Senhor nas nossas ações. Com nossas ações estamos adorando a Deus também. Louvado seja Deus. Eu sei que uma vez perguntaram que o crente faz obra para se salvar. Se não me engano foi isso. O crente faz obra para se salvar? E aí? Muita gente faz obra, né? Recai mais sobre os cristãos, né? Não, falando tempo de obra, o crente ele não faz para se salvar, ele faz porque ele é salvo em Cristo Jesus. Nós fazemos a obra ajudando ou alguma coisa assim, não é para se salvar. Porque se for assim, irmão, tem tanta gente que faz tanta obra mais do que os que estão na casa de Deus ajuda. Mas se não aceitar Jesus, nada feito. Nada feito. Mas nós fazemos obra porque somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da convenção. Selo, selado, propriedade de Deus. Já falamos isso, quando o homem aceita Jesus ou a mulher, ele aceita de coração, ele é selado, é diferente do batismo com o Espírito Santo, irmão. Selo que você pertence a Deus, que nós pertencemos a Deus, porque há um selo. Aí eu volto lá em Apocalipse, quando fala assim que eu não destruí a terra, isso e aquilo, antes de assinalar o povo de Deus. Quer dizer, o selo tem muita importância, até nos dias de hoje, embora que foi mudado, mas hoje é carimbo, é assinatura, para que aquela propriedade, no gado tem uma assinatura, no animal tem um carimbo lá, de ferro quente lá, para dizer que aquele animal pertence a alguém. Assim somos nós, irmão. Nós somos selados com o Espírito Santo. Porque somos propriedade de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o maligno não te toca. Por quê? Porque é propriedade de Deus, irmão. A não ser que Deus permita tocar. Mas senão não toca. Então nós somos selados para aquele dia da redenção. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo aos crentes, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Deus sabe os que pertencem a Ele. Pois o Espírito identifica daqueles que são filhos de Deus. Louvado seja Deus. Então, há uma testificação, o Espírito Santo como homem. Louvado seja Deus. E o maligno não lhe toca.
Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. É o Espírito Santo que vai nos moldando, que vai nos preparando, vai nos limpando. Por quê? A palavra de Deus, ali aquele que realmente fazia as coisas erradas, ali já o Espírito Santo vai trabalhando no coração dele e vai mudando aquele sentimento que ele tinha outrora, aquele sentimento de fazer coisas que não agradavam a Deus. Ali o Espírito Santo vai limpando, para que possa ser o quê? Um instrumento para ser usado por ele. Louvado seja Deus. Eu não sei na convenção dos irmãos, mas quando alguém começou a me evangelizar, pastor Noé, que na época era presbítero, e o presbítero Paulo, né, nossa família ali, e a gente veio cheio de coisas, veio do mundo. E ali, através da palavra, ele falando, às vezes eu corria para que não ouvisse a palavra, sumia, saía mais cedo de casa, às vezes marcava, não ia, mas a palavra foi falando naquele dia que nós íamos. Então algumas coisas que a gente fazia, eu fazia, já não me cabia mais, já não tinha mais aquele desejo que eu tinha. Então já era o Espírito Santo mesmo trabalhando só por através de ouvir a palavra. Até que Deus limpou de uma vez, louvado seja Deus. Tirou tudo aquilo que eu gostava de fazer. Ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo que convence. O cristão prega a palavra, prega o Evangelho, fala de Jesus, mas o Espírito Santo é quem vai convencer. Que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Deus que dá fruto. Se nós não der fruto do Espírito Santo, fica difícil. Fica difícil ser o servo de Deus. Porque o fruto do Espírito tem que estar dentro do cristão. Louvado seja Deus. O penhor da nossa herança. O termo grego, aramon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Meu Deus, fala em dívida. Primeira parcela. Louvado seja Deus. Penhor da nossa herança. Aleluia. A palavra tem a origem semística e era usado nas transações comerciais para assegurar o preço ou a garantia ou o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Olha, irmão, louvado seja, é o Espírito Santo. É como se nós fizéssemos um depósito que está na nossa vida, cuidando de nós. Mas é preciso que nós buscar ao Senhor. Precisamos buscar as bênçãos espirituais da parte de Deus, para que possamos ser vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aleluia. Aqueles que têm o selo, propriedade de Deus, pertence a Deus, comprado com o sangue de Jesus. Jesus pagou o nosso dívida, Jesus pagou o preço por nós. Quando Ele ali na cruz do Calvário deu a sua vida, Ele nos comprou através do seu sangue, ou o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então, nos selou através do Espírito Santo. Nós, os cristãos verdadeiros, falando de cristão, falando de crente, né? Cristão verdadeiro tem esse selo. Tem esse selo. E ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar o selo do Espírito do cristão. Louvado seja Deus. Só uma coisa pode tirar: o pecado. Mas os verdadeiros cristãos, mesmo no momento de luta e fraqueza, eles jamais vão abandonar sua fé. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo está ali nos ajudando. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não é aquela ali, uma vez salvo,
Eu vou querer dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso. É isso que a Bíblia está falando. Bom, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Depende da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Irmão, o cristão verdadeiro, aqueles que realmente é escolhido por Deus, eu creio que eles jamais vão sair da presença de Deus. Mas, como se refere igreja, e é conhecido pelo mundo como crente, tem toda a qualidade de crente dentro da igreja do Senhor. Tem os crentes selados e os crentes que não têm selo. Como o irmão pode dizer isso? Porque tem um joio no meio da igreja. Estou falando da igreja física. A espiritual é diferente. A espiritual ela é selada, eles são fiéis a Cristo. A igreja é espiritual. Agora a material não. A material, se chegar alguém, entrar na igreja, está aí todo na igreja, ele está roubando, ele está enganando, fazendo intercâmbio, olha o crente lá. Olha lá. Ele não vai dizer que ele não é crente. Ele é crente, ele está na igreja, indo para a casa do Senhor. Mas o crente espiritual permanecer fiel. Louvado seja Deus. Irmão, a conclusão é essa. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visível e invisível. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e a glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente restaurado. Sabendo que Cristo é quem vai fazer tudo isso no seu tempo. Amém, irmão? Irmão, que Deus abençoe Cristo Jesus. Para mim é mais estranho esse negócio. Não tem. Francamente, eu sei lá. Falta algo, está faltando algo, né? Mas, irmão, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aqueles que estão em casa, irmão, leia a revista, pega o texto, acompanhe ali, para entender melhor a lição, tá? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Você, meu voto da minha também. Pastor Valdeci fazendo o encerramento. Glória a Deus, salve os irmãos do Pai do Senhor. Amém. É importante, né, irmão, mesmo nesses tempos difíceis, o qual os templos estão fechados, mas nós temos que continuar adorando e buscando a presença de Deus. Nem por ensinamentos online, pregações online, onde nós levamos a palavra do Senhor, e os irmãos que estão em casa, os irmãos que não podem, né, estar no templo, mas nós estamos aqui para ensinar, para levar a palavra do Senhor até seu lar, até sua família. Então, para nós não vier a viver sem o alimento espiritual, porque nós necessitamos do alimento espiritual para nossas almas. Então nós precisamos aprender a palavra do Senhor e como devemos seguir da melhor forma ao Senhor. Então agradeço os irmãos que estão acompanhando, estão compartilhando essa live, que o Senhor possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. E logo após a noite, às 19h30, estamos aqui trazendo uma partícula da palavra do Senhor para o seu coração. Então entre lá, compartilhe, veja, assista você e sua família, e vocês serão abençoados na presença do Senhor, amém? Vou fazer uma oração aqui para que o Senhor venha visitar o seu lado, a sua família, e venha dar sabedoria para cada grandioso Deus, Pai eterno, Pai santo, Pai maravilhoso, ó Pai, pedimos, Senhor, nesta manhã, ó Pai, a Tua presença na vida dessas pessoas, ó Pai, dos Teus filhos, que estão assistindo e acompanhando, Senhor, o ensinamento da Tua palavra. Deus amado, vai visitando, vai repreendendo todo o mal, ó Pai, e concedendo bênçãos e bonança para os Seus filhos. Senhor, porque nós cremos que o Senhor não vai desamparar a Tua igreja, nem o Teu povo, porque nós confiamos no Deus das causas impossível. Deus amado, toma cada um em tuas mãos e abençoa, pois assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? O grande amor de Deus Pai.
Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos os irmãos comigo. Amém. Amém.